Foi. Bom, então vamos lá. Mais uma vez, bom dia para quem estava aqui. Agora, primeiramente, bom dia para quem chegou, depois que a gente conversou um pouquinho no começo. Espero que todo mundo esteja bem, que todo mundo esteja tranquilo. Bom dia, Mari. Deu para aproveitar bem as férias, pessoal? Deu para dar pelo menos uma relaxada e uma volta nos ânimos, né? Para encarar mais um semestre online, infelizmente. Espero que vocês estejam bem, né? Assim, pelo menos um pouquinho bem mentalmente para aguentar esse semestre, né? Bom, e como eu disse para vocês no semestre passado, agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre as próteses e as órteses, amputações, tá? E também dispositivos auxiliares de marcha e tudo mais. E essa disciplina, ela é um pouquinho, digamos assim, maçante em alguns momentos, tá? Principalmente quando a gente vai falar de órtese, quando a gente vai falar de prótese propriamente dito, fica uma coisa meio robótica um pouco, né? Então eu sempre, desde o ano passado, né, que foi a primeira vez que eu ministrei a disciplina, eu sempre tentei mudar um pouquinho, tentei deixar uma forma mais dinâmica para que não fique tão chato a gente ficar assistindo as aulas desse tema, né? Porque eu sei que, por mais que seja um pouco interessante e tal, às vezes o tanto de conteúdo que eu preciso passar para vocês fica bem maçante. Então, eu espero que esse ano eu também consiga fazer essas adequações, que eu consiga fazer uma abordagem mais dinâmica para que vocês não sintam tanto o peso do conteúdo em si, certo? E, bem, agora eu vou passar uma introdução pelo conteúdo, tá? De uma forma bem, assim, direta, bem, digamos assim, básica mesmo. Vou passar para vocês o conteúdo programático, que vocês já devem ter visto lá no Classroom, que eu coloquei o PDF. E também a gente vai discutir um pouquinho sobre a forma das provas e tudo mais. Eu espero que a gente consiga desenvolver esse semestre de uma forma bem tranquila. Eu acho que o pessoal gostou bastante, pelo menos das formas que eu disponibilizei a aula o semestre passado, então eu vou estar seguindo o mesmo conceito, né, a mesma linha, mas vocês estão literalmente livres para aquele esquema, né? Se não estiverem gostando do formato da aula, se quiserem que eu mude alguma coisa, é só ir comentando que a gente vai fazendo essas adequações durante o semestre. Beleza? Então vamos lá, vou apresentar agora, de uma forma bem breve, a disciplina e tal. O que eu espero que vocês consigam fazer após a gente terminar o semestre de prótese e órtese, né? Eu espero que vocês consigam diferenciar, que vocês consigam discutir e indicar as próteses, as órteses, que são utilizadas nas lesões musculoesqueléticas e neuromusculares. Com o decorrer do semestre, vocês vão acabar percebendo que é um trabalho bem analítico, é um trabalho bem difícil, digamos assim, a gente conseguir identificar corretamente, a gente conseguir avaliar corretamente o nosso paciente. Então, eu espero que a partir de tudo que eu passar para vocês, que vocês consigam principalmente diferenciar quais são os modelos principais de próteses, os modelos principais de órteses, os modelos em questão, né? Então, quais são os tipos de amputações, o que cada amputação ela traz para o paciente, quais são as limitações que eles vão ter, quais são os principais objetivos que vocês precisam ter com esses pacientes, que vocês consigam discutir tanto entre si quanto com outros profissionais, qual é o melhor modelo, qual é a melhor prescrição, qual é a melhor abordagem de tratamento que vocês vão ter com o paciente, qual é a melhor forma de trabalhar com esses pacientes, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, esse paciente às vezes não vai se dar bem com uma prótese. Mas em contrapartida, quando a gente analisa de fato o caso, quando a gente pensa um pouquinho, quando a gente trabalha um pouquinho, a gente vê que de fato ele vai se beneficiar. Então, por que não tentar? Por que não fazer as coisas que estão ao nosso alcance, né? Bem como também indicar quais são as melhores órteses, quais são as melhores próteses para cada quadro clínico de cada paciente que vocês vão atender, tá? E com isso tudo, o que vocês vão acabar fazendo? Vocês vão intervir no processo pré e pós-protetização dos pacientes em geral.
quando a gente pensa, principalmente nas amputações, muitas vezes a gente pensa que o paciente, de fato, ele vai acabar tendo uma prótese, ele vai conseguir se beneficiar com isso. Mas, às vezes, dependendo do caso, do quadro clínico do paciente, às vezes da condição geral desse paciente, não vai fazer tanto efeito. Então, a gente precisa mudar completamente os nossos planos, a gente precisa adaptar completamente a nossa linha de tratamento com esse paciente, certo? E aí, eu queria saber de vocês, pessoal. Vocês sabem qual é a diferença entre prótese e órtese? O que é uma prótese? O que é uma órtese? Para que cada uma basicamente vai funcionar? Eu queria que vocês falassem um pouquinho. Assim. Eu sei que está de manhã, 8h40 da manhã, numa quinta-feira, depois de uma semana de feriado, a gente está, tipo assim, morrendo, né? Só Jesus na causa para ajudar a gente. Mas se vocês quiserem, assim, interagir um pouquinho, fiquem à vontade. Ô Fê, prótese eu acho que é tipo que você substitui o membro. Não sei, eu posso estar chapando, mas acho que substitui o membro. E a órtese, ela auxilia o membro que tá lá, que não é tão funcional. Exatamente, Gui. Quando a gente pensa em prótese, é algo que vai substituir, né? Então, basicamente, é um componente artificial que tem por objetivo substituir uma parte do corpo de forma a suprir as necessidades e as funções dos indivíduos amputados. Então, para a prótese, a gente sempre vai estar relacionado a os amputados, tá? Então, é tudo que vai substituir o membro. Então, meu paciente perdeu a perna. Então, a prótese vai vir e substituir a perna desse paciente. Perdeu o braço. A prótese vai vir e substituir o braço do paciente. Vocês vão ver que tem várias classificações, vários tipos, com várias funções, com várias confecções. Então, durante esse semestre, eu vou estar passando quais são as diferenças entre cada uma. Quando a gente utiliza uma prótese ativa, por exemplo, uma prótese mecânica, uma prótese biomecânica. Então, todas essas diferenças eu vou tentar passar para vocês. Espero que vocês consigam entender essas diferentes classes entre cada componente, confecção, função e tudo mais. Já a órtese é que nem o Guilherme falou mesmo também. É um dispositivo que vai oferecer tanto apoio quanto favorecer o alinhamento para evitar ou prevenir contraturas, por exemplo, ou até corrigir certas deformidades ou melhorar uma função da parte do corpo. Então, assim, o que vocês mais veem na vida de vocês, e eu acho que talvez vocês nem devem ter parado para pensar, são as órteses, tá? As próteses, elas, pelo menos na vivência, pensando lá na clínica, no quarto ano, no que vocês vão fazer o ano que vem, talvez vocês tenham menos contato com pacientes amputados, com pacientes que tenham próteses, né? Então eu acho que essa parte ela fica um pouco mais distante de vocês, pelo menos pensando na clínica. Não quando a gente vira a chavinha e pensa lá na sua carreira profissional, por exemplo. Provavelmente vocês vão atender vários pacientes que tenham próteses, né? Mas pensando para o quarto ano, acho que o que vocês mais vão estar em contato são as órteses, certo? E né, agora, só para vocês conseguirem visualizar, né? Então, aqui a gente tem alguns modelos de próteses, né? Então, a gente tem as próteses com... Não sei se vocês conseguem ver, tem uns fiozinhos aqui. A gente tem as próteses com componentes bioelétricos, né? Então, eu vou mostrar mais para frente para vocês, mas são aquelas próteses que acabam tendo uma certa função, onde a gente tem, por exemplo, aqui as funções de pinça da mão, né? A gente tem as próteses que são mais estéticas, voltados exatamente para que a gente que a gente traga uma condição estética favorável para esse paciente, muitas vezes apenas para cumprir a função de preencher a lacuna que está faltando no corpo desse paciente, né? Então aqui a gente tem aquelas próteses mais maleáveis, como fala, que são feitas de silicone, que elas não apresentam uma função, né? Então, querendo ou não, o paciente ele não vai conseguir movimentar esses dedos, o paciente não vai conseguir realizar uma preensão palmar corretamente com os dedos também,
por conta que ela é mais estética. Então, ela só vai visar preencher a lacuna mesmo. E aí a gente tem também os outros tipos de prótese, né? Que são aquelas próteses mais rústicas, digamos assim, que elas têm um modelo mais antigo, mas que elas trazem algum grau de função para o paciente, quando o paciente tem um certo grau de função no seu membro, né? Então, se a gente pegar essa prótese aqui, por exemplo, a gente tem um paciente que tem uma amputação transtibial, né? Então, ele tem a função do joelho já funcional, né? Então ele tem esse joelho funcional e a prótese nada mais é do que ela vai dar o sustento e auxiliar nessa função do paciente. Agora a gente tem também outras próteses que acabam sendo funcionais a ponto de substituir as articulações que foram perdidas do corpo, né? Então, por exemplo, essas duas aqui, elas já têm o joelho mecânico e elas acabam fazendo o papel do joelho também. Então, vocês vão ver que tem próteses que apenas terminam o membro que está faltando, tem outras que substituem as articulações e outras que vão substituir praticamente o membro todo com vários graus de articulações que vão estar se mexendo, que vão estar trazendo de volta a função para o paciente. E nas órteses é aquilo que eu falei, provavelmente vocês já devem ter tido contato com inúmeras órteses, às vezes nem perceberam, né? Então a gente tem as órteses de repouso, a gente tem as órteses de mobilização, a gente tem as órteses de propriocepção, de estabilização. Então aquelas munhequeiras, joelheiras, né? Que geralmente a gente acaba usando quando torceu o joelho, por exemplo, teve uma torção no tornozelo, né? A gente acaba colocando isso, muitas vezes a gente nem pensa, e a gente está fazendo a utilização de uma órtese propriamente dita. Né? Se a gente for, sei lá na Centauro do shopping, por exemplo, a gente vai ver uma gama de órteses sendo vendidas assim, chegou lá, comprou, usou. Mas até que ponto será que as pessoas que têm tanta facilidade para comprar essas órteses, elas acabam usando de forma correta, né? Se a gente pensar também, a gente acaba vendo muitas pessoas, por exemplo, na academia, usando aqueles coletes, ou usando órteses mesmo para o joelho, para o punho, enfim, e ombro. Mas será que essas pessoas estão fazendo o uso de forma adequada? Uma grande diferença entre as próteses e as órteses é justamente a acessibilidade. Se a gente pensa nas próteses, a gente tem uma gama de barreiras que acabam facilitando para que as pessoas elas não tenham tanta capacidade de adquirir uma prótese propriamente dita e fazer a utilização dela. Então, a gente sempre precisa de uma pessoa que faça prescrição, avaliação, cuidados, confecção e o processo de reabilitação em si, para que essa pessoa consiga utilizar a prótese. Já na órtese é um pouco diferente, porque muitas delas são vendidas a rodo pelo comércio, né, sites, enfim. Então, a gente acaba tendo essa maior facilidade para adquirir, só que a gente precisa ter uma noção de que, será que essas pessoas estão utilizando corretamente, né? Às vezes, vocês vão acabar vendo que muitas órteses, por mais que a gente tenha o hábito de utilizar, a longo prazo, elas acabam trazendo prejuízo para a pessoa. E eu acho que, tipo assim, as pessoas acabam não se ligando a isso, né? Porque é aquelas, né? Um conhecido utilizou e aí falou que foi bom para tal coisa, e a outra pessoa vai lá e compra e acaba passando isso. Quando a gente vê, assim, várias pessoas acabam fazendo uso disso, mas será que estão fazendo corretamente? Será que de fato estão sendo beneficiadas por isso? Então são coisas que lá nas aulas de órteses eu vou tentar passar para vocês, para que vocês aprendam a discutir, que vocês aprendam a orientar de fato os pacientes e os próprios conhecidos também, né? Ou até nós mesmos, né? Então, basicamente, pessoal, essa é a diferença entre as próteses e as órteses, certo? A gente tem também os dispositivos auxiliares de marcha, né? Então, uma coisa que eu esqueci de falar das órteses, quando a gente está trabalhando principalmente lá na neuro, vocês vão estar muito em contato com as órteses, tá? Aquelas de estabilização, aquelas órteses que vão estar prevenindo contraturas musculares que fiquem piores, né?
que façam um papel de alinhar as articulações. Então, é importante que vocês aprendam quais são as funções e como manusear corretamente, porque, assim, quando a gente está lá na neuro, a gente vai pegar pacientes, dependendo do quadro clínico, por exemplo, que tenham órteses em praticamente todas as articulações do corpo, quase, né? Então, a gente precisa identificar, a gente precisa entender e saber trabalhar com esses pacientes também. E aí, né, agora voltando, a gente tem os dispositivos auxiliares de marcha, que nada mais são aqueles dispositivos que vão estar auxiliando no equilíbrio, auxiliando a estabilização do centro de gravidade desses pacientes, auxiliação no deslocamento desses pacientes, né? Então, vocês vão entender futuramente que a gente tem, basicamente, as bengalas, muletas e os andadores. E para cada um delas, a gente tem uma série de indicações, a gente tem uma série de contraindicações, a gente tem formas de segurar, formas de acoplar ao corpo de uma forma correta para que a gente maximize todos os benefícios e a gente tenta diminuir ao máximo todas as negatividades que esses dispositivos eles vão acabar trazendo para os pacientes. A gente vai aprender a entender, né? Quando eu vou recomendar uma bengala, quando eu vou prescrever uma bengala para o meu paciente, ao invés de uma muleta, ou até mesmo quando eu percebo que o paciente já não está se adaptando muito bem, já não está dando certo com uma bengala, quando que eu falo para ele, olha, acho que a gente precisa mudar para um andador, porque para a bengala já não está resolvendo mais. E por que não utilizar a muleta? Entendeu? Então, são coisas que eu espero passar para vocês, eu espero que vocês entendam isso, bem como também a diferenciar as cadeiras de rodas, como a gente faz a transferência do paciente, como que a gente coloca o paciente na cadeira de rodas. Quando que eu vou recomendar uma cadeira de rodas para o meu paciente, né? São coisas que a gente precisa pensar. Às vezes, a gente tem um paciente que está em um estado que a gente fala, não, esse paciente com certeza vai precisar utilizar uma cadeira de rodas. Só que a gente tem vários fatores que precisam ser levados em considerações também, né? A gente não precisa olhar apenas para o paciente, a gente precisa olhar para o ambiente de casa desse paciente. Será que esse ambiente em casa, ele comporta de fato uma cadeira de rodas para que esse paciente consiga se locomover de forma adequada? Será que esse paciente tem todas as habilidades necessárias para fazer uma transferência sozinha? Será que esse paciente tem familiares, cuidadores em tempo integral que vão auxiliar na transferência, na movimentação? Esse paciente tem força para se locomover sozinho com a cadeira de rodas, por exemplo? Às vezes ele não tem tanta força para ficar em pé e muito menos força nos braços para conseguir empurrar a cadeira. Se ele for sozinho, como que ele vai sair do lugar, né? Então, são pequenas coisas que quando a gente olha para essas ferramentas, para esses dispositivos, a gente literalmente pensa que, tipo, a gente olha para o paciente não consegue andar, a gente vai lá e prescreve uma cadeira de rodas para ele, né? Principalmente lá no CEAFIR, né? Vocês já devem ter acompanhado, já devem ter visto quantas vezes os pacientes, principalmente da neuro, né, já chegam e vão direto para a cadeira de rodas, então eles nem se movimentam muito, né? Mas são coisas que a gente precisa de fato pensar, precisa de fato entender para que a gente trace o melhor objetivo de tratamento com esses pacientes, certo? E agora, né, qual que é o papel do fisioterapeuta, de vocês, fisioterapeutas, quando a gente fala de órtese e prótese, né? Então, o que, que a gente vai fazer, né? É aquele esquema, né? Me formei agora, Senhor, me ajuda. Bom, quando a gente está pensando no que os fisioterapeutas, no que vocês, como fisioterapeutas, vão fazer quando vocês se depararem com pacientes que precisam de próteses ou que precisam de órteses, fazem uso de órteses, né? O que, que vocês vão fazer? Primeiro de tudo, acho que a parte mais principal do fisioterapeuta é avaliar a condição do paciente. É igual eu disse anteriormente. Às vezes a gente bate o olho no paciente e fala, esse paciente vai se beneficiar com uma prótese, esse paciente precisa usar cadeira de rodas. Mas como que está a condição geral desse paciente? A gente não precisa só olhar externamente para esse paciente, a gente precisa conhecer todas as funções desse paciente, a gente precisa conhecer como que está o estado da musculatura desse paciente. Bom,
Eu vou falar para vocês mais para frente nas aulas de prótese, mas a gente precisa avaliar a condição muscular desse paciente para saber qual prótese a gente vai prescrever para esse paciente, né? Então, é igual eu falei, a gente tem aquelas próteses ativas que fazem a função, né? Então, por exemplo, eu tenho uma prótese com articulação do cotovelo, que normalmente ela acaba funcionando para ter essa função, né? Só que dependendo da condição muscular desse paciente, ele vai conseguir ou não fazer esse movimento. E por que eu vou prescrever uma prótese que faz o movimento para esse paciente, sendo que ele não tem a capacidade de fazer e essa prótese vai ficar lá só para, de fato, tampar o buraco, sendo que ela é mais cara, sendo que ela é mais pesada. Então, são coisas que a gente precisa levar em consideração. Outra coisa também que é muito importante, pessoal, é quando a gente pensa no processo de amputação, na cirurgia de amputação e como o membro residual, né, o coto, ele fica, né, após a cirurgia. São N coisas que a gente precisa avaliar, são N cuidados que a gente precisa ter com esse paciente. A gente precisa saber se o coxim está adequado. O coxim nada mais é do que aquela camada de gordura que fica bem no finalzinho do coto, que vai auxiliar quando o paciente coloca o coto na prótese, por exemplo, e tem um contato para que não fique o osso mais de uma forma mais externa, sabe? Que a gente consiga ver o osso. Então, o coxim, essa camada de gordura, era precisa ser muito adequada para que o paciente não se sinta desconfortável no momento que esteja fazendo a descarga de peso, por exemplo. A gente precisa saber se o paciente não tem nenhum neuroma, se o paciente não tem dor fantasma, se o paciente tem a cicatrização adequada, se o paciente tem aderência ou não dessa cicatriz, se o paciente tem edema, se o paciente tem problema vascular de irrigação no coto por conta da cirurgia, se o nível da cirurgia foi adequado, se o nível da amputação é favorável ou não para a prótese. Então, são muitas e muitas coisas que a gente precisa pensar, que a gente precisa avaliar, e não só as coisas físicas do paciente, né? As condições físicas, a condição psicológica desse paciente. O paciente, ele tá, assim, ele entendeu que ele está amputado agora, ele entendeu que ele tem algumas limitações. Esse paciente foi atingido psicologicamente por conta da cirurgia, da amputação, foi um trauma, foi um câncer. Então, são muitas e muitas coisas que a gente precisa para avaliar esse paciente, para entender de fato o nosso papel e o que a gente vai fazer com esse paciente, né? Então, isso entra também isso entra na prescrição de órtese e prótese, né? Então, que nem eu falei, às vezes a gente acha que esse paciente vai ser beneficiado por uma prótese, só que no final não, né? Então, por exemplo, eu estou tratando de uma senhorinha super idosa, super frágil, que ela teve uma perna amputada. E até que ponto será que eu vou conseguir preparar ela, instruir ela, fazer o pedido da prótese e colocar uma prótese para a perna dela para ter deambulação, para ter descarga de peso, para ter ortostatismo. Então, até que ponto eu vou trabalhar e isso vai ser benéfico para esse paciente, né? Às vezes a gente não pode só pensar no paciente assim, o paciente amputado, ele com certeza vai receber uma prótese. Não, às vezes a gente vai olhar para o quadro clínico do paciente, a gente vai pensar e vai refletir e vai chegar à conclusão que realmente esse paciente ele não vai se beneficiar com uma prótese e esse paciente pode muito bem, sei lá, ter algum certo tipo de limitação funcional, mas que essa limitação funcional não vai interferir diretamente no seu cotidiano, não vai ser uma coisa que vai, de fato, cair completamente o rendimento dele. Então, são coisas que a gente precisa entender na hora da prescrição, tanto de órtese quanto prótese, né? Então, às vezes a gente pensa, poxa, essa órtese vai ser, assim, perfeita para esse paciente por conta de todos esses benefícios e essas contraindicações, elas são mínimas, então não vai ter efeito para esse paciente. Aí a gente passa para o paciente, faz tudo certinho, e o paciente não se adapta de jeito nenhum.
Então, são coisas que a gente precisa entender também, né? Ao ponto de, eu olho para o paciente, é aquilo, né? Eu sei que é o que vai fazer bem para o paciente, mas eu preciso avaliar de uma forma mais intensa para ter certeza se de fato é isso ou eu vou precisar mudar, tá? Outro papel principal que vocês, fisioterapeutas, vão precisar fazer com os pacientes é ensinar a colocar e remover o dispositivo de forma adequada. Então, uma prótese, uma órtese, né? Não adianta nada a gente pegar, assim, várias sessões, deixar a estrutura muscular funcional do paciente, trabalhar contratura, força muscular, propriocepção, tá, deixou o paciente bonitinho lá, colocou a prótese, lá na sessão tá andando certinho, pá, pá, pá. Chegou em casa, o paciente vai precisar tirar para tomar banho, para dormir, fazer alguma coisa, e aí ele coloca de forma errada, e sei lá, seu atendimento é em uma semana apenas, quando ele volta, ele não entendeu direito como colocar, ele está fazendo alguma coisinha errada, você perdeu basicamente 50% de tudo que você ganhou por conta de desvios posturais, compensação, aquela contratura muscular que volta por conta de posicionamento errado. Então, é muito importante que vocês ensinem corretamente o paciente a colocar e remover o dispositivo, principalmente órteses que são mais fáceis, e dependendo de como são colocadas, elas acabam prejudicando muito o que a gente tem trabalhado com o paciente, né? É aquilo, a gente tenta trabalhar para diminuir a contratura, os espasmos musculares dos pacientes, a gente vai e coloca a órtese de uma forma adequada para que a gente consiga fazer a manutenção do que a gente ganhou, mas se o paciente não fazer o uso adequado em casa, não vai adiantar nada. Esse paciente vai perder tudo que a gente tem ganhado com ele. Então, é muito importante que a gente ensine corretamente esses pacientes, tá? Que vocês vão trabalhar também na reabilitação e habilitação para o uso adequado, né? Então, não adianta nada vocês prepararem o paciente, colocarem a prótese ou a órtese e falar assim, se vira. Não, a gente precisa fazer a reabilitação e a gente precisa fazer a habilitação. Então, a gente precisa, de fato, ensinar como o corpo desse paciente vai começar a reagir agora que tem uma prótese, como que o corpo vai reagir com a órtese, por exemplo, o que o paciente pode, o que o paciente não pode fazer agora, como ele deve alternar as suas atividades a ponto de modificar de fato o que ele poderia fazer antes, o que ele deve fazer agora, para minimizar os impactos dessa diferença, né? Então são muitas coisas, muitas coisas mesmo. E principalmente orientar o paciente quanto à manutenção e cuidados básicos, tá? Porque não adianta nada também a gente ter o maior cuidado do mundo para ajudar de fato esse paciente e esse paciente não cuidar corretamente dos seus equipamentos, né? Então, a gente vai estar gastando energia à toa, né? E é muito triste isso. E outra coisa muito interessante é que vocês, como fisioterapeutas, né? Nós, como fisioterapeutas, a gente pode sim confeccionar prótese, confeccionar órtese também. Entretanto, para confeccionar tanto as próteses quanto as órteses, são necessários cursos específicos, né? Formações específicas, mas a gente meio que sem essa formação específica, só com a nossa carga, né, profissional, a gente pode avaliar o paciente, a gente pode fazer prescrição, só não confeccionar de forma final, né? Então, a gente pode, sim, conversar com os profissionais que fazem a confecção, a gente pode auxiliar nas medidas, na estética e tudo mais, só que não de fato confeccionar. Para isso, a gente precisa de um curso específico para conseguir fazer essa confecção das próteses, tá? Mas são, assim, coisas muito importantes que eu espero que eu consiga passar para vocês tudo isso e que vocês, ao final da disciplina, de fato, consigam fazer tudo isso que está aqui. E espero que vocês gostem, né, da disciplina. E é interessante falar para vocês também que só depois de 2010, né, que nós fisioterapeutas e também os terapeutas ocupacionais, eles foram liberados a ponto de fazer a prescrição de órtese, prótese e materiais especiais que não são relacionados ao ato cirúrgico, né? Então,
calçados ortopédicos, bengala, cadeira de roda, andador, prótese mesmo, órtese, e esses outros dispositivos que fazem as estabilizações das articulações do corpo, por exemplo, né? Até antes disso, não. Antes disso, ficava mais exclusivo ao médico, né? Então, vocês vão ver que, tipo, eu falo um pouco na aula de amputação. Antes, era muito assim, o médico vai definir qual é o nível de amputação desse paciente e qual é a prótese que ele vai utilizar. E a gente ficava assim, né? Ok, a gente trabalhava lá, se a prótese tivesse inadequada, se o nível do coto tivesse inadequado, a gente não tinha tanta voz para conseguir falar. Hoje em dia, não, mudou muita coisa, principalmente nos ambientes hospitalares, a gente tem essa coisa da multidisciplinar, né, desse ambiente multidisciplinar. Então, a gente consegue conversar com todos os profissionais de saúde que atendem a pessoa e definir, de fato, qual é a melhor intervenção cirúrgica. Por exemplo, chegou um paciente que vai precisar ser amputado. Então, a gente vai fazer uma reunião, conversar e definir qual é o melhor nível de amputação, né? Às vezes, o médico vai querer fazer X nível de amputação, e você fala, não vamos fazer isso por conta de todo esse alinhamento articular, porque esse outro nível de amputação vai garantir mais força, mais potência muscular para esse paciente, e a protetização vai ficar muito mais fácil do que desse seu nível que você está querendo. Então, uma coisa que eu também vou falar, eu sou muito ansioso, desculpa, gente. Mas uma coisa que eu vou falar na aula de amputação também é que, às vezes, nem sempre o maior coto é o melhor, né? Então, às vezes, nem sempre preservar muito mais o membro desse paciente é o adequado a fazer por conta de todos esses fatores. Às vezes, sei lá, o paciente teve um problema no pé, precisou amputar o pé a nível de tornozelo. Às vezes, amputar a nível do tornozelo não é tão benéfica quanto subir um pouco mais e amputar a nível transtibial, por exemplo. Por mais que o paciente vá perder um pouco do membro, às vezes não é adequado a gente deixar o mais longo possível por conta de todos esses aspectos da protetização. Então, antes era muito mais um médico, era muito mais focado na opinião dele. Então, a gente acabava aceitando o que vinha. Hoje não, a gente pode conversar, a gente pode fazer muitas discussões, a gente pode, de fato, participar do processo desde amputação até pré e pós-protetização e, de fato, trabalhar com o paciente com mais substância, né? Com mais carga. A gente consegue fazer bastante coisa. Mas foi só a partir de 2010 que a gente teve mais essa liberdade quanto profissional, né? O que demorou bastante. Demorou muito, né? E uma das principais coisas que a gente pensa quando a gente olha para os pacientes, seja próteses, sejam órteses, a gente pensa sempre em melhorar a qualidade de vida e a autoestima desse paciente, né? Então, a gente sempre pensa nos nossos trabalhos para que ele consiga fazer retorno a atividades cotidianas ou trabalho, né? Dependendo da idade do paciente, dependendo da ocupação desse paciente, ou até mesmo retorno às atividades esportivas, né? Vocês viram aí na Paralimpíada que o Brasil deu um show. A gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso no final do semestre. A gente também pode atuar, principalmente na melhora da sintomatologia, desconforto, né? Às vezes o paciente sente muito desconforto, às vezes o paciente sente muita dor, e com uma simples aplicação, intervenção de uma órtese, por exemplo, tudo isso dá uma regredida, né? O paciente ou nem sente mais dor, ou sente uma dor muito mais inferior, e a partir disso ele consegue estar voltando às suas atividades, ele consegue fazer mais coisas que ele não faria antes, né? Então, eu acho que eu falei bastante disso com vocês lá em reumato no semestre passado, mas o que a gente mais foca nesses pacientes é a melhora da qualidade de vida e o retorno da função, que eu já disse também. Às vezes a gente não precisa ganhar uma função de 100% com esses pacientes. Às vezes uma função de 80% com esse paciente já é mais que o necessário para que ele consiga fazer tudo o que ele quer fazer, que ele tenha alcance em todas as atividades que ele necessita fazer,
e a partir daí é só avaliação mesmo e entender de fato o quadro clínico do paciente, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, de dispositivos auxiliares, de próteses, de órteses, né? Então vocês vão ver que tem vários tipos. Às vezes a gente tem pacientes que ficam muito incomodados com a estética das próteses, então muitas vezes a gente acaba vendo conceitos, designs mais diferenciados, porque isso traz uma autoestima mais para o paciente, né? Às vezes os pacientes ficam tão atingidos por conta de ter perdido um membro que muitas vezes eles não querem nem ser protetizados por conta do aspecto mesmo, né? Da aparência, que isso vai incomodar os pacientes. Então, a gente tem uma gama de oportunidades, a gente tem uma gama de conceitos para estar aplicando, e isso vai acabar favorecendo o paciente também, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um paciente que fez uma tatuagem no membro contralateral, com uma coisa mais próxima à sua prótese, né? Para que ele se sinta bem, né? Para que ele demonstre que isso não é fraqueza. Então, a gente sempre tem que auxiliar os nossos pacientes nisso, né? Que nenhuma prótese ou utilização de órtese é sinônimo de fraqueza. E sim que essa pessoa conseguiu vencer, que essa pessoa conseguiu eliminar todas as dificuldades e retornou para a função. Então, o nosso apoio, principalmente psicológico, durante todo o processo de reabilitação, ele é muito importante, tá? A gente exerce um papel de auxiliar, de melhorar a autoestima desses pacientes também. Claro, nós não somos profissionais formados em psicologia para entender todos os aspectos e tudo mais, mas é muito importante que esse paciente faça acompanhamento com vários profissionais de saúde e que a gente estimule cada vez mais esse paciente a entender as suas diferenças agora, as suas adaptações futuras, e que, por mais que ele tenha algum componente diferente no corpo, ele vai conseguir fazer qualquer função que esteja ao alcance dele. É claro, a gente nunca deve falar assim para o paciente que ele vai conseguir fazer 1 milhão de coisas, sendo que de fato ele não vai conseguir fazer esses 1 milhão de coisas. Mas a gente precisa ser sincero e estimular o máximo que esse paciente consegue fazer, né? Então, aqui também, por exemplo, a criança utilizando próteses mais diferentes para que a gente consiga incluir, né, essa parte lúdica para que ela não se sinta tão atingida por conta de utilizar as órteses ou próteses, depois vocês vão ver também nas aulas, que esses pacientes, por mais que não tenham sido protetizados, eles podem sim também ter um certo grau de função, de atividades, né, exercer esportes, por exemplo, e também outros dispositivos, como cadeira de rodas e tudo mais, certo? Tudo bem, pessoal? Agora eu vou passar, assim, brevemente os objetivos da disciplina, o cronograma, as referências, enfim, é o que está faltando agora, tá? Então, os objetivos gerais da disciplina: conhecer de maneira teórico-prática sobre as órteses, amputações e próteses, né, que nem eu falei já. Específicos: avaliar o paciente para determinar, prescrever e orientar o uso adequado das órteses e próteses. Saber os protocolos de uma avaliação específica para um paciente amputado. Reconhecer as técnicas e recursos fisioterapêuticos utilizados em um paciente amputado, bem como pacientes que necessitam de órtese. Então, vai ficar mais fácil, porque muitas das coisas, desses recursos terapêuticos que a gente vai utilizar com o paciente amputado, a gente já viu lá em reumato, então vai dar para relembrar bastante coisa, vocês já vão acabar entendendo muito mais, né? Atuar multiprofissionalmente e interdisciplinarmente na promoção de saúde, reabilitação e inclusão do paciente amputado. E como conteúdo programático, pessoal, para englobar tudo isso que eu falei, eu acho que vocês já perceberam, né, que eu passei para vocês, mas eu gosto de trabalhar essa disciplina em 3 módulos, tá? Então, o primeiro módulo é amputação. Quando a gente terminar o primeiro módulo, a gente vai fazer uma avaliação.
Vai começar o segundo módulo, que é sobre próteses. Quando a gente terminar isso, a gente faz a segunda avaliação, entra no módulo 3, que são as órteses, e quando a gente terminar isso, a gente faz a terceira prova, né? Porque eu achei que 3 provas, por mais que sejam poucas aulas, talvez seja melhor para vocês. Porque, assim, as 2 aulas de amputação, que é a introdução à amputação e fisioterapia na amputação, eu sei que vocês vão querer me matar, mas no ano passado foram mais de 2 horas de aula. Então, tipo, por mais que sejam poucas aulas, elas necessariamente elas precisam ser um pouquinho mais extensas, porque tem muita coisa para falar. Então, o pessoal, ano passado, achou esse esquema de fazer 3 provas em 3 módulos muito mais fácil. Por mais que tenham sido 3 provas, é muito mais fácil você estudar pouco conteúdo, se preparar para a prova, do que, né, tentar relacionar a amputação e as próteses na mesma prova, porque pode acabar confundindo um pouco, tem muitos detalhes. Então, eu acho que fazer essa separação em 3 módulos é mais adequado. Mas, se vocês quiserem, né, a gente pode mudar tudo também, é só o que eu havia programado para a disciplina inicialmente. Então, para o módulo 1, sobre amputação, a gente vai entender sobre histórico, conceitos, causa, quais são as incidências das amputações, quais são os processos cirúrgicos, os níveis de amputação que a gente precisa ajudar na determinação para o paciente, que vai interferir diretamente na protetização, como que a gente faz uma avaliação adequada desse paciente amputado, tanto no período pré-operatório quanto pós-operatório, né? Então, esse paciente, será que é elegível para tal amputação? Então, são coisas que a gente precisa ver, né? E ainda a atuação fisioterapeuta na fase pré e pós-protetização. Então, isso é do módulo 1. Já no módulo 1, no módulo 2, a gente vai ver as próteses, tá? E a gente vai ver os conceitos e classificações, como a gente faz uma prescrição de prótese, manutenção e cuidado, avaliação, reabilitação e alta do paciente protetizado, bem como quais são os tipos de próteses para membros superiores e inferiores, certo? E no módulo 3, quanto às órteses, conceitos, classificação, indicação, contraindicação, materiais e componente de confecção das órteses, objetivos, função do fisioterapeuta, os órteses para membros superiores, inferiores, coluna, dispositivos auxiliares para marcha e cadeira de rodas, bem como também os esportes adaptados. Eu deixo essa aula nesse último módulo, porque os esportes adaptados acabam englobando bastante coisa de prótese e órtese junto. Então, o ano passado eu acabei ministrando essa aula mais cedo no semestre, né? Foi a última aula do módulo de prótese, só que acabou englobando muita coisa de órtese também e acabou ficando um pouco confuso. Então, esse ano eu trouxe aqui para o final, porque vocês já vão ter a carga teórica, né, de entender o funcionamento das próteses e das órteses, e por fim, vocês vão entender bastante sobre os esportes adaptados também. Então, em relação à avaliação da disciplina, né, como são 3 provas, valendo 10 cada uma, média de 3, média final de 10, né? Enfim, não vai ter caso clínico, não vai ter, por exemplo, o ano passado também eu fiz bastante perguntas nos formulários de presença, né? Mas não sei se foi tão aproveitoso, né? Então, eu decidi que esse ano a gente vai focar só nas provas e é o mesmo esquema de físio em reumato, né? Então, serão 2 dias para fazer a prova online pelo Google Forms, e aí cada prova vai ter a sua peculiaridade que a gente vai discutindo mais perto, certo? Em relação às aulas, pessoal, eu fiquei muito, assim, chocado com a quantidade de feriado e suspensões de aulas que esse semestre vai ter. Não sei se vocês repararam, mas uma coisa que a gente fez bastante em Físio e Reumato foram aquelas aulas de revisão de provas que contaram como aula mesmo. Só que para essa disciplina eu não consegui incluir elas no calendário de fato, porque
teve tanta suspensão de aula, teve tanta, assim, tanto feriado também, que acabou dando basicamente na casca, né? Provavelmente a gente vai ter que fazer algum malabarismo se acontecer mais alguma suspensão que não esteja programada a princípio. Então, o que eu vou fazer? Eu ainda vou continuar fazendo as revisões de provas com vocês, só que elas serão liberadas junto com as outras aulas e não necessariamente contarão presença, não necessariamente contarão como uma aula, tá? Mas eu ainda me comprometo a estar disponibilizando isso para vocês, porque eu sei que faz diferença e ajuda bastante a entender certas coisas, a tirar certas dúvidas que acabam ficando durante a prova, tá? Mas, basicamente, as nossas avaliações, elas estão marcadas para o dia 7 de outubro, 18 de novembro e dia 13 de janeiro. Mas é aquele esquema, tá, pessoal? Se vocês tiverem muitas coisas de outras disciplinas, sei lá, se tiver algum problema no meio, a gente pode adiar a prova, não tem problema, é só ir conversando comigo, tá? Mas, basicamente, a gente fecha o primeiro módulo em setembro, o segundo módulo a gente vai fechar em outubro e em novembro também, né? E o último módulo ele vai ficar para dezembro e o finalzinho de janeiro. Como vocês sabem, as aulas práticas elas estão previstas para retornarem. Entretanto, é aquele esquema, né? Vocês sabem que quando vocês estavam no ano passado, no segundo ano, vocês estavam programados para terem aula prática, mas cancelaram a aula prática. Então, eu tô naquele esquema. Eu gostaria muito de dar aulas práticas para vocês, né? No caso, eu tinha pensado em umas 2, 3 aulas práticas, só que de acordo com o calendário e ainda mais como eles confeccionaram, né, essas aulas e esse calendário disponível para as aulas práticas, ficou meio bagunçado. Eu não sei se vocês chegaram a ver, eu vi meio por cima, mas parece que a gente vai ter aula prática em outubro, então eu não sei se eu vou ter que modificar o calendário para que vocês consigam entender, se eu vou conseguir disponibilizar essa aula mais para frente. Então, eu realmente ainda não sei, porque tá aquela bagunça, né? A gente vai ter uma reunião para definir tudo certinho, mas enfim. Então, talvez a gente precise fazer várias alterações nos cronogramas, né? No nosso cronograma, para que a gente consiga incluir certas aulas práticas no meio, mas assim que eu for tendo mais certeza de como as coisas vão funcionar, eu vou falando com vocês, tá? Mas eu vou tentar, assim, ao máximo trazer aulas práticas para vocês, principalmente de coisas que vocês vão ter contato no CEAFIR, né, para ajudar vocês, principalmente no quarto ano, porque eu sei que é difícil, né? O ano passado eu consegui dar aula prática para a turma, mas eu consegui dar aula prática apenas de dispositivos auxiliares, né? Então, eu ensinei como fazer transferência, ensinei como direcionar uma cadeira de rodas corretamente, ensinei como fazer uso do andador, das bengalas, das muletas. Então, são coisas que vocês têm contato no CEAFIR, acho que vai ajudar bastante vocês, mas eu senti muita falta de trazer alguém que traga próteses, que explique, que, né, faça essa demonstração mesmo, para que vocês não fiquem apenas vendo as coisas pelo computador, porque é muito ruim. Então, assim, eu vou tentar ao máximo trazer aulas práticas para vocês, mas vai depender muito de como eles vão organizar tudo, de como eles vão liberar as aulas, né, as datas, mas, assim, estejam cientes que dependendo de como funcionar, a gente pode sim ter alterações no cronograma, e a gente pode ter modificações de ordem de aulas também, para que vocês não sejam tão prejudicados. Certo? Mas vamos torcer para que dê tudo certo. Em relação à bibliografia, pessoal, eu sei que a biblioteca tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Muitos de vocês não estão em Prudente também. Então, aqui tem algumas referências, se vocês conseguirem pegar livros, né? Alguns são sites também para vocês verem. Eu criei um link igual fiz o Enreumato, eu coloquei alguns materiais também na pastinha do Drive, é só vocês clicarem aqui, está compartilhado também na atividade que eu vou postar sobre a aula com o vídeo de hoje, tá? Mas assim,
como eu sei que é bem difícil para vocês pegarem a bibliografia agora, eu vou tentar colocar o máximo de coisa nos slides para facilitar os estudos de vocês também, tá? Então, às vezes, as aulas acabam ficando um pouco mais extensas, porque eu tento trazer mais material escrito nos slides para que vocês consigam entender, estudar, sem ter que fazer malabarismo para achar as referências, livros, enfim. Mas podem ficar tranquilos quanto a isso. Tranquilos? E agora, por fim, só uma curiosidade, né? A gente sempre lembra do Setembro Amarelo por conta da prevenção ao suicídio, né? Aspecto da saúde mental. Mas o Setembro também, ele tem essa outra cor, que é o Setembro Verde, né? Que ele é destinado a refletir sobre os direitos das pessoas com deficiência, né? Então, a gente tem o Dia Nacional da Luta de Pessoa com Deficiência, né? Que ela foi instituída por movimentos sociais em 1982, a partir de 2005, né? E que a cor verde, ela não é por acaso, mas ela tem um significado de esperança de dias melhores para essas pessoas com deficiência, né? É uma coisa bem interessante que muitas vezes acaba passando despercebido, né? Normalmente o foco mais do setembro é em amarelo mesmo, né? Por conta da saúde mental, mas é muito importante que a gente entenda esse lado também, que a gente lute pelos direitos das pessoas com deficiência, que a gente sabe, a gente vive num país muito hostil para qualquer coisa que saia da linha de pensamento correto das pessoas, né, que são né, enfim. Mas são coisas que a gente pode conscientizar, que a gente pode divulgar, que a gente pode lutar para que essas pessoas se sintam sempre parte da sociedade, porque de fato elas são, né? Por mais que elas possam ser um pouquinho diferentes, elas são iguais. Então, é isso, né? Sobre o Setembro Verde. Bom, pessoal, em relação à apresentação da aula, em tudo que eu queria passar para vocês hoje, foi isso. Uma coisa que eu esqueci de falar é que como a gente, né, acabou combinando para o semestre passado fazer as aulas gravadas, disponibilizar durante os dias, né? Enfim, eu acho que eu vou seguir esse modelo porque foi o que a turma decidiu, né, no semestre passado, a não ser que vocês tenham mudado de ideia, mas a princípio a gente vai seguir o mesmo esquema. Eu vou gravando as aulas, disponibilizando, e a única coisa de diferente que eu vou fazer com vocês é que os formulários para presença, eles vão acabar fechando em uma semana, tá? Então, eu disponibilizo a aula hoje, por exemplo. Na próxima quinta-feira, o formulário de presença para essa primeira aula, ele fecha e não abre mais, né? Da última vez, a gente ficou deixando o semestre inteiro, e aí toda hora eu tinha que ficar entrando para ver as presenças, deu um pouquinho de trabalho. Então, a gente vai fechar em uma semana, e se vocês tiverem algum problema, alguma coisa, é só ir comentando. Resolve. Certo? Bom, agora eu queria ouvir de vocês se vocês querem mudar alguma coisa, se vocês acham que tem alguma coisa que não tá legal, enfim. Falem aí, pessoal, senão a gente segue esse modelo e a gente vai conversando durante um semestre, tá? Tudo bem para vocês? Tudo certo? Tranquilo? Tudo certo, tudo certo. Beleza, então. E é aquele esquema, gente. Eu sei que a matéria ela é um pouco chata, ela é um pouco maçante em alguns momentos, então, assim, me desculpem se as aulas acabarem sendo um pouquinho chatas de acompanhar, ou grandes, né? Tipo 2 horas de aula, mas às vezes é necessário, tá? E eu tento ser mais dinâmico, tento modificar um pouco para que fique mais leve. E é isso, então, pessoal. Um ótimo semestre para todo mundo, que a gente consiga ter as aulas práticas e que vocês aproveitem bastante a disciplina, tá? E a gente se vê na próxima quinta, então, que eu vou disponibilizar a aula. E se durante o semestre vocês quiserem voltar a ter aula síncrona, né, ao vivo, aí a gente faz também sem problema nenhum. Mas acho que por hoje é só. Tranquilo, então, pessoal? Qualquer dúvida, só me falar. Ah, eu vou disponibilizar um formulário só para contar presença, tá?
e também para que vocês me falem, né, das expectativas que você tem quanto às aulas, quais são que vocês acham que vocês vão ter dificuldade, só para eu conseguir como fala, me organizar. E se vocês quiserem aprender coisas que não estejam dentro do conteúdo programático, é só me falar, tá? O ano passado, aquela aula de esportes adaptadas, ela não estava programada, eu não ia passar essa aula, mas o pessoal pediu, eu achei que, assim, foi muito legal e foi coisa que eu não tinha pensado no momento. Então, se vocês já tiverem contato com alguma coisa, quiserem conhecer mais algo, né, que não esteja no conteúdo, é só falar para mim que a gente vai vendo se é possível encaixar em uma aula ou fazer uma aula nova, enfim. Fiquem literalmente à vontade para tudo, tá? Belezinha, então, pessoal, acho que é isso. Um ótimo dia para todo mundo. Ótimo final de semana, né? Que agora a nossa aula é de quinta. Muito obrigado pela presença de todos e na quinta-feira eu disponibilizo a próxima aula. Valeu, Tchau, Fê. pessoal. Até Até semana que mais. vem. Falou, pessoal. Tchau, professor. Até semana Tchau, que tchau. vem. Até. Tchau, professor. Bom final de semana. Obrigado para você também. Tchau, tchau. Felipe, por gentileza, fica mais um pouquinho para falar comigo? Fico sim. Só deixa eu parar.